É a alegria minha. Quando você me falou isso alguns dias atrás, que eu viria, me emocionei. Lembrei de você, menino, aluno meu. Estou aí na vida dando aula há mais de 40 anos. Rodei já o triângulo dando aula e agora estou mais quieto. Vai ficando velho, menos ativo. Não, menos ativo no sentido talvez físico, né? Mas no sentido mental, eu acho que a gente vai ficando mais ativo, né? Mais menino. Ou mais menino, né? Porque às vezes você diz coisas de menino. Você pensa coisas que só menino pensaria. Ah, essa eu não esperava de você. Olha, eu quero ser menino, sim. Com a irresponsabilidade do menino, com a rebeldia do menino, com a desobediência do menino. E eu já com meus mais de 60 anos, adoro desobedecer. E eu acho que esse menino desobediente, rebelde, mentiroso, que enganava o pai, que enganava a mãe, que enganava os irmãos, que dava tombo em um, dava tombo no outro, eu acho que isso ainda continua até hoje. Décio, e uma questão que eu sempre quis fazer para o senhor uma coisa é o que a gente é. Outra coisa é a imagem que as pessoas têm de nós. Na sua interpretação, qual é a imagem que você acha que as pessoas têm de você? Olha, eu acho isso fantástico falar. Claro que aquilo que você, aluno, André, e agora colega de profissão, me vê, não sou eu. Possivelmente eu nunca mostrei para ninguém quem eu sou. Eu até costumo dizer que eu tenho medo de mim. O meu amigo André Coimbra dizia que se Freud vivesse hoje, eu seria o paciente número 1 dele. Que ele desenvolveria outras teorias que não a teoria dele, dada o grande mistério que sou eu comigo mesmo e o grande mistério que tenho com as outras pessoas. Poucas pessoas, talvez nem eu me conheça, e aí eu crio imagem, claro. Aí eu crio a barba, crio o jaleco, e aí isso que você me vê dá a impressão que sou eu, né? Mas não sou eu, não. E você se diverte com essa criação e com a imagem que as pessoas têm da sua representação social? Mas me divirto. Veja, eu sou... Uma das coisas que eu tenho certeza que eu sou medroso. Veja, como é que pode um homão desse, cento e não sei quantos quilos, barbudo, ser medroso? Eu nunca dormi sozinho no lugar. Nunca. Eu tenho que ter uma criança dormindo comigo. A criança me protege. Olha para você ver. Animais não me protegem. Se eu tiver com um cachorro ou um gato, eu me sinto desprotegido. Mas se tem uma criança lá que nem mexe, 6 meses de idade, lá comigo e eu dormindo, eu durmo. Basta ver que quando eu dava aula em Uberlândia, eu acabava a aula lá 11 horas, meia-noite. Eu saía de Uberlândia, voltava para Uberaba para dormir em Uberaba, 5 horas da manhã eu voltava para Uberlândia, quer dizer, dormia 2, 3, 4 horas, só para não ficar no hotel para dormir sozinho num quarto. Eu não aguentava dormir sozinho. Então, essa é uma faceta minha. Então, sou medroso, orgulhoso. É vaidoso? Vaidosíssimo. Aí eu uso chinelo de dedo, aí eu uso esse jaleco, eu uso a calça jeans, para ocultar minha vaidade. Por exemplo, quando um dia você fala assim, professor, a sua aula foi maravilhosa. Essa vaidade eu tenho. Aí eu falei assim, nossa, enganei mais um. Vou falar em enganar. Você foi seminarista e também frade capuchinho. Por que o senhor entrou no seminário e por que eu saiu? saí? Isso eu já investiguei na minha vida. Eu fui para o seminário quando eu tinha 12 anos. Se você imaginar uma família rigorosa, que você conheça, a minha família era maior, mais ainda. Muito mais. Você nem imagina o rigor que tinha. Exigia-se 10 na escola, limpinho, roupa branca, filhinha para ir para a igreja, filhinha para ir para a escola, o rigor violento. E eu não gostava desse rigor, por isso que eu falei que fui sempre muito rebelde, né?
E às vezes eu entregava a prova em branco na escola, sabendo responder a prova, só para tirar uma nota vermelha para minha mãe me bater, me deixar de castigo. Eu adorava ser castigado. Mas eu não suportaria isso durante muito tempo, sabe, André? Aí eu falei assim, eu tenho que sair de casa. Eu não posso... A família Bragança, lá na minha cidade de Itabira, deve ter uns 300 pessoas. Agora imagina eu, menino, ser responsável por 300, carregar 300 nas minhas costas, porque tinha-se uma imagem de que... Bragança, família real. A inteligência. Hoje, claro, que se desfez, né? Porque aí um casa e descasa, um ameaça matar, o outro ameaça... Aí vai desfazer essa imagem, que se transformando a família Bragança numa família humana, igual todas as famílias, né? Mas isso, lá na década de 50, eu falei assim, eu tenho que sair de casa. Fugi de casa, não tinha para onde ir, porque todo mundo conhecia meu pai, minha mãe e tal. Aí eu disse, aí eu usei o catolicismo, né? Disse, eu vou ser padre. E a única maneira de sair de casa, eu tinha 12 anos de idade, era dizer que eu ia ser padre. Hoje eu sei disso, na época não. É sair de casa, ser padre. E nunca mais voltei. Depois de 12 anos que eu fui para o seminário, fiquei até os 21, nunca mais morei com minha família, nem com meu pai e com minha mãe. Eu vivo muito bem com todos os meus irmãos, com toda a minha família. Sua mãe? A 700 quilômetros de distância. Perto não dá para ficar. Claro, eu acho que até magoa, se eles estiverem escutando, por exemplo, esse programa, eu acho que até magoa a eles. Mas eu tenho consciência plena disso. Eu não podia ficar a 100 quilômetros deles. Eu tinha que estar longe deles, porque eu queria ser dono do meu nariz e eu não queria... é filho de fulano, é não sei o quê. Essa rebeldia eu tenho até hoje. Faço questão de levar essa rebeldia. Isso, e me parece muito presente isso nas suas aulas. Inclusive, pelo Twitter, uma ex-aluna sua, Juliana Carla, argumentou que você tem uma obsessão pela liberdade e também pela palavra libertação. Então, me parece que, de fato, essa sua trajetória tem a ver com essa busca pela sua libertação. Mas eu ainda gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os demônios que ainda te seguram? Contra que demônios você ainda não conquistou a liberdade? São muitos, são muitos. Só voltar na raiz familiar, só para você ter uma ideia. O Bragança é da minha mãe. Aí nascem os meus filhos, eu não precisaria, teoricamente, na época, a gente colocava o nome do pai e da mãe, mas conservando o nome do pai. Então, meu pai é Silva, a minha mãe é Bragança. E o meu ódio era contra o Bragança. Aí nascem meus 3 filhos, que você conhece. Eu ponho Bragança. Nasce a minha neta agora, que o Bragança já era para ter jogado fora. Meu filho, faz questão de colocar na filha dele Bragança. Quer dizer, aí eu acho que isso é uma perseguição. Quer dizer, aí vai ficar Ana Maria, quando tiver lá, a minha neta, né? Quando tiver lá seus 20 anos, ela vai falar assim, Ana Maria Bragança. Que coisa! E eu já não precisaria usar isso. Só que depois que eu percebi isso, eu deixei colocar o nome dos meus 3 filhos, o Bragança. Eu poderia ter ficado Augusto Richitelli Silva. Para que Bragança? Aí Augusto Bragança Richitelli Silva. Será que o Bragança é um inimigo que você adora odiar? Combater. Eu acho que é o... Você precisa dele? Eu preciso dele, preciso. Uma vez eu comecei a brincar com psicolinguagem. Existem algumas letras, alguns sons, alguns fonemas na língua portuguesa que são chamados de oclusivos. São aqueles que, para você pronunciar, você tem que explodir. Que é o B, D, G, P, T, Q. É o peteca, as consoantes do peteca e as consoantes da bodega. Essas 6 são oclusivas. E que lá na psicolinguagem, ele dizia que quem tem essas letras no nome teria mais dificuldade no convívio social, seria mais fechada, seriam oclusivas, como o próprio som oclusivo. Aí meu nome Décio, começa com D. Aí depois tem Bragança, tem 2, o B e o G. B-G. E isso... Aí eu comecei, quando eu entendi isso, aí eu assino meu nome, D.B. Silva. O Silva eu faço questão, porque o Silva não tem o oclusivo. Então, a minha libertação é o Silva.
combatendo o D do Décio e o B e o G do Bragança. Mas isso é uma obsessão mesmo. Eu gosto dessa obsessão. Agora, eu não posso dizer isso para minha mãe. Vou ofendê-la muito. Uma vez eu fiz uma jornalista, Gislene Martins, para eu contar minha vida. Eu contei isso. E depois eu comprei uns jornais para dar para cada um dos meus irmãos e para minha mãe. Os jornais ficaram em casa. Eu não tive coragem de entregar. Quer dizer, eu combato de longe a 700 quilômetros. Os jornais estão lá amarelando, porque eu não tive coragem de entregar para minha mãe. Eu acho que eu vou ofender. E eu não estou na terra para ofender as pessoas. Né? O meu inimigo sou eu. Né? Por falar em inimigos, ao sair do seminário e ao elaborar toda essa rebeldia, o senhor teve o seu momento ateu? Eu acho que não, André. Eu acho que Deus, na minha vida, foi uma segurança que eu não tinha na minha família, que eu tinha certeza que não tinha. Por isso que eu fugi de casa, fugi entre aspas, igual eu já contei. Quando eu saí do seminário aqui em Uberaba, eu não tinha, morava em pensão. Na pensão, junto com outros estudantes. Mas eu chorava muito, meio desesperado, mais ou menos igual o povo judeu quando fugiu do Egito, que tinha saudades da cebola do Egito. E aí eu falei assim, gente, eu aqui, e a minha mãe, meu pai poderiam estar aqui me amparando. Chorava desesperado, assim, mas não vou voltar. E eu sou orgulhoso, vaidoso nesse sentido, não vou voltar. Na época, eu pedi para eles me ajudarem a pagar a pensão e acabou o dinheiro antes de vencer o mês, né, que eles tinham me mandado. Aí eu pedi de novo o dinheiro para eles. Me ajuda aqui, me segura a barra. Eu fiz matrícula na faculdade e tal. Aí meu pai falou assim, eu vou mandar para você, mas seus irmãos nunca fizeram isso. Aí quando o dinheiro chegou, era para o Vale Postal, vinha pelo correio, chegou, não abri, reenderecei o dinheiro para o meu pai, faça bom uso do dinheiro que você me mandou, não quero mais dinheiro seu e não preciso mais de você. Nunca mais pedi um centavo para ele. Eu era jovenzinho, mas aí nos meus choros, nas minhas saudades da cebola do Egito, e aí eu segurava em Deus, assim, ó, segura aí a barra, porque senão eu vou fazer besteira. Não fiz muitas besteiras, eu acho que porque ele segurou a barra, eu acho que ele me amparou um pouquinho. Mas eu tinha tudo para fazer, todas as besteiras do mundo que você imaginar, até derrubar as torres de Nova York. Ainda reza? Todos os dias, mas eu não rezo mais Ave Maria, Pai Nosso, eu rezo assim, porque eu não acredito que Deus saiba português, tá certo? É muita humilhação para ele saber português, véio. Então ele tem uma linguagem que eu não sei como é, que eu acho que é mais ou menos assim. E isso me relaxa, e isso me deixa nas mãos dele. Inclusive, e isso tem muito tempo que eu faço. Os budistas fazem isso. Os budistas não têm palavras. Eu já fui no templo budista aqui em Uberlândia. Eles se reúnem, aí você budista, por exemplo, começa... aí o outro budista... o outro... e dá um coral, uma harmonia de sons. E a gente percebe que isso alivia o coração das pessoas. A minha mulher e eu, uma vez, nós fomos nesse templo budista. E a gente saiu meio leve, aí eu aprendi a rezar. Aí eu me despojo até das palavras, dizer, não precisa de palavra para falar com Deus. E aí eu canto como um passarinho, e brilho como um sol, como uma cachoeira, como um vento na árvore. E aí eu tento imitar esses sons, e aí eu acho que eu estou conversando. E aí isso me alivia, e me dá tranquilidade, eu durmo. Oh, pai, por falar em sono, eu tenho uma última pergunta. A gente tem pouco tempo, é necessário ser rápido. O senhor já tem muita história. Tem barba branca. Quando o senhor deita no travesseiro, quais são as fantasias que o senhor tem sobre a morte, sobre a sua morte? André, eu digo, inclusive começaram as aulas essa semana, e eu digo para os meus meninos, eu quero morrer, e estou prontinho para morrer, e quero morrer dentro de sala de aula, fazendo o que eu gosto. Aí os alunos falam assim,
Mas não na nossa sala. As pessoas morrem de medo da morte. E eu adoro a morte.